Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Na aula passada, eu enviei mais duas questões, ou foi três questões sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, hoje nós vamos para o estudo dos quadriláteros. Quadrilátero é uma figura geométrica, né, um polígono formado por quatro lados. Então, vejamos aqui, nós temos alguns. Nós temos o paralelogramo. Esse paralelogramo, ele é um quadrilátero porque ele tem quatro lados. Por que ele é chamado de paralelogramo? Porque os seus lados opostos são paralelos. Esse lado aqui é paralelo a esse. Assim como esse lado é paralelo a esse. Então, ele é chamado de paralelogramo. Nós temos outros tipos de paralelogramos que recebem um nome específico. Aqui, esse paralelogramo, nós podemos dizer que é um paralelogramo qualquer. Deles, nós temos aqui outro paralelogramo, que é um quadrilátero, porque tem quatro lados. Só que esse paralelogramo, ele recebe um nome chamado de retângulo. Por que ele é chamado de retângulo? Primeiro, esse lado aqui, ó, é paralelo a esse, certo? E esse lado é paralelo a esse. E essa reta, elas duas aí, elas formam um ângulo reto. São retas perpendiculares, porque forma, quando elas se unem aqui, ó, um perpendicular à outra, ela forma um ângulo reto. Então, aqui nós temos quatro ângulos retos. Ângulo reto é aquele ângulo que sua medida é igual a 90. Então, esse paralelogramo, porque seus lados opostos são paralelos, ele é chamado de retângulo. Dentro dos paralelogramos, nós temos aqui o quadrado. Também é um paralelogramo, porque seus lados opostos são paralelos. Ele também é um quadrilátero, porque ele tem quatro lados. Por que recebe o nome de quadrado? O quadrado, ele tem seus lados todos iguais, ou seja, eles têm a mesma medida. E tem quatro ângulos internos iguais, porque eles formam ângulos retos. Um ângulo reto que sua medida é igual a 90 graus. Então, o que diferencia o quadrado do retângulo? Porque o retângulo também tem quatro ângulos internos iguais, que é 90. O que diferencia o retângulo para o quadrado é porque o quadrado ele tem a medida dos lados iguais e o retângulo não tem. O outro paralelogramo é chamado de losango. Também tem quatro lados e seus lados são paralelos. Ó. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Então, é chamado de paralelogramo. Só que o losango, ele também, a medida dos seus lados são iguais. E o que diferencia o losango do quadrado? É exatamente os ângulos. O losango, ele tem quatro ângulos, assim como o quadrado. O que vai diferenciar é porque o quadrado, ele tem os lados iguais e os ângulos iguais. O losango, ele tem os lados iguais, mas seus ângulos não são iguais. Aqui é um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É o ângulo que suas medidas são menor do que 90. E tem aqui o ângulo obtuso. Por que é chamado de obtuso? Porque sua medida é maior do que 90 e menor do que 160, do que 180. Então, observem que o que diferencia o losango do quadrado é somente os ângulos internos, certo? Porque os ângulos não são todos iguais, assim como o quadrado. Então, aqui nós temos quatro quadriláteros. São figuras, ó, tem quatro lados. O paralelogramo qualquer, o retângulo, o quadrado e o losango.
E nós temos uma outra figura também, que é quadrilátero, que é o trapézio. Ele tem 4 lados. E o que diferencia? Como é que eu vou conhecer um trapézio? O trapézio, ele tem 2 lados que são paralelos. Olha, esse lado é paralelo a esse. Mas esses dois aqui, eles não são paralelos. E o que são lados paralelos? São lados que eles têm na mesma distância. Você pode aumentar aqui, eles não vão se cruzar. Por isso que eles são paralelos. Os que não são paralelos, olha, se eu puxar essa reta, elas vão se cruzar. Então, esse lado com esse não é paralelo. Então, como eu vou diferenciar um trapézio é simplesmente porque ele vai ter 2 lados que são paralelos e 2 lados que não são paralelos. Esse é o trapézio. Agora, dentro dos quadriláteros, nós temos as características dele. O que são as características de um quadrilátero? No quadrilátero, nós temos os lados. Quem são os lados desse quadrilátero? Que é um quadrilátero qualquer. Ele não tem um nome aqui específico. Os lados é um segmento de reta ao outro. Olha. Vai de A a B. Então, um lado é AB. Nós temos o lado BC. Temos o lado C, que vai de C a D. E temos de D a A. Então, isso aqui são os lados. Agora, os vértices. Quem são os vértices? Os vértices de um quadrilátero é o encontro aqui, ó, da reta. São esses cantinhos aqui, ó, de onde sai a reta. São os vértices. Então, os vértices aqui é o A, o B, o C e o D, né? Eles são os vértices desse quadrilátero. As diagonais é o segmento de reta de um vértice a outro, ó. Eu tenho aqui a diagonal que sai de A e para em C. Então, A, C é uma diagonal. E a outra diagonal que vai de D a B. Elas são diagonais, ou seja, o segmento de reta que sai, né, que une de um vértice, sai de um vértice ao outro. Então, isso aqui são as diagonais. Os ângulos internos. Os ângulos internos são esses ângulos aqui, ó, que fica dentro, que eu vou chamar de A também, de B, de C e de D. Para diferenciar dos vértices aqui, você coloca o símbolo. Aqui, ó, indica que é um ângulo. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Então, ele tem 4 lados, 4 ângulos internos, né? 2 diagonais e também ele tem os ângulos externos, os que ficam fora. Ó. Se eu fizer isso aqui é um ângulo externo. Aqui, ó, outro ângulo externo. Eu puxo aqui, é um ângulo externo e aqui outro ângulo externo, certo? Então, ele também tem 4 ângulos externos. Essas são as características de um quadrilátero. Agora, num quadrilátero, a soma da medida dos ângulos internos é igual a 360. Se eu pegar aqui, ó, se eu recortar aqui esse quadrilátero, depois que eu recortar em 4 pedaços e for unindo esses ângulos, ele vai formar uma circunferência, onde vai ser igual a 360 graus, certo? Então, do jeito que a gente calculou no triângulo, né? No triângulo, a medida dos ângulos também a gente pode descobrir no quadrilátero. Então, aqui, o que vocês precisam prestar atenção é no enunciado da questão.
Se um caso como esse aqui, se vier pedindo, calcule o valor de x. Então, você vai pegar x mais x mais 30 mais x mais 20 mais x mais 10. Ó, eu tenho aqui um ângulo, que é esse. Eu tenho o segundo x mais 30, x mais 20, que é o terceiro, e x mais 10, que é o quarto ângulo. Então, tudo isso é igual a 360, porque o ângulo, se eu somar, juntar os 4 ângulos internos de um quadrilátero, dá igual a 360. Então, aqui você soma, ó, você tem, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4x. 4x mais... agora eu vou somar os números. 30 mais 20, 50. 50 mais 10, que dá igual a 60. 60, 4x mais 60 é igual a 360. Agora, 360. Aí agora eu faço 4x é igual a 360 menos o 60 que estava positivo, vem para aqui, negativo. 4x é igual a 360 menos 60, fica igual a 300. Agora, para mim finalizar, eu vou fazer x é igual a 300 dividido por 4. X é igual a 75. Quando eu divido 300 por 4, dá igual a 75. Então, se a questão estiver pedindo, calcule o valor de x, você para aqui. Mas, se ela estiver pedindo quais são os valores dos ângulos, aí você vai calcular cada um. Primeiro, um ângulo eu já sei que é 75 graus. Por quê? Porque esse ângulo aqui é x e o valor de x é 75. O segundo, aí vamos aqui, x mais 30. Então, no lugar do x, 75 mais 30, que vai dar igual a 105. Então, o segundo ângulo aqui, que eu calculei, é igual a 105. O outro, x mais 20. X é 75 mais 20, que dá igual a 95. Então, eu tenho o terceiro ângulo, eu tenho aqui que é 95. O quarto, que é x mais 10. Lugar de x, 75 mais 10, que dá igual a 85. Então, eu tenho os 4 ângulos, que é 80, o quarto, que é 85. Então, os ângulos são 75, 105, 95 e 85. Agora, toda questão, você vai calcular os 4? Não, depende do que pedir. Se tiver pedindo só o valor de x, você para aqui no 75. Mas, se tiver pedindo o valor dos ângulos, você vai substituir e encontra os 4 ângulos. Então, se você somar 75 mais 105 mais 95 mais 85, vai dar igual a 360. Então, de acordo com esses exemplos, vocês vão fazer 2 questões, tá certo? Qualquer dúvida é só passar a mensagem para mim me perguntando.